Shalom, shalom, mais uma semana nos encontramos aqui para falar acerca da palavra do nosso Deus. Amém? Dê lá de uma vez o seu like, já partilha esse link para que outras pessoas possam entrar e ouvir da palavra de Deus. Comente, fale, porque isso ajuda a essa palavra ser propagada. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus eterno, és tu, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Pai da eternidade é o Senhor. E de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Pai, porque podemos estar aqui falando acerca das tuas maravilhas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, nos atraiu com o seu amor. Muito obrigada. Abençoa aqueles que vão entrar, ouvir agora, ouvir depois. Que o Senhor derrame, Pai, bênçãos sobre bênçãos. E que o teu Espírito possa fazer brotar essa palavra no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Esse texto fala quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos, a Bíblia fala que era entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E ele então vai ter com Jesus em algum momento lá. E então ele pergunta para Jesus. Jesus diz para ele que importa que ele nasça de novo. E aí ele diz para Jesus, mas como é que eu vou nascer? Eu vou voltar do ventre da minha mãe? E Jesus fala com ele, mas você é mestre nas leis e não sabe isso? Então Jesus fala do novo nascimento, um nascimento espiritual, quem nasce no Espírito. Porque a Bíblia fala que em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado nós nascemos, nós herdamos isso. O homem herda o pecado naturalmente. Bastou entrar na terra. Nós já entramos com essa herança, desde lá do primeiro Adão. Só que em Cristo Jesus, quando Jesus vai pagar o preço do nosso pecado, traz o reino de Deus ao coração do homem, então há uma restauração espiritual, e essa restauração, ela acontece com um novo nascimento. O espírito do homem é revivido em Cristo Jesus. Só essa maneira de renascer o espírito é em Cristo Jesus, é crendo no seu poder, é crendo quem ele é. Então Jesus ensina, e aí vem descrevendo aqui no versículo 3,16, que nós vamos parar nele hoje, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho único porque amou o mundo de tal maneira. Então, ele dá Jesus, ele entrega Jesus, ele faz um plano com Jesus. Então, Jesus vem à Terra para se entregar, para ter toda a expiação do pecado do homem, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus, como Filho de Deus, então esse não vai morrer. Ele vai ter a vida eterna. A morte aqui fala de uma morte espiritual, de um afastamento de Deus. No Velho Testamento, Deus foi formar um povo. Então, no Velho Testamento, tudo que acontece é Deus amando esse povo, para que esse povo recebesse, então, o plano de Deus era que esse povo fosse, então, mostrar para o mundo, pregar para o mundo o poder e o amor de Deus.
Mas houve lá os seus desvios, e Jesus vem, então, no Novo Testamento, e aí aparece: Deus amou o mundo. Agora está englobado a humanidade toda para receber o amor de Deus. A misericórdia de Deus, ela é renovada a cada manhã. O sol nasce para justos e injustos. A chuva vem para justos e injustos, por causa da misericórdia de Deus. Mas a salvação e a vida eterna é para aquele que crê que Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio encarnado para então trazer a vida eterna, fazer renascer o meu espírito que estava morto no pecado. Mas ele então vai reviver, ele vai ser vivificado no poder de Jesus, no poder do Espírito. E nós então nascemos de novo para o reino de Deus. E nos tornamos então agora filhos de Deus. Saímos da condição de criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. E não mais tememos a morte. Porque quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus, e o que nos espera é a vida eterna. E aqui hoje nós podemos usufruir da eternidade de Deus no seu amor, na sua alegria, no seu poder, no renovo que ele nos traz. E é maravilhoso demais, demais. E aqui diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu fui buscar o que significava mais ou menos. Eu não encontrei nada assim tão profundo, mas o que é uma tal maneira? E o que eu encontrei foi que é de uma maneira determinada. É uma forma determinada. Então, Deus amou o mundo de uma forma determinada, de um jeito determinado por Ele. O amor dele, o plano dele. Então, essa maneira determinada que Deus amou o mundo fez com que ele se entregasse Jesus, o seu Filho unigênito, único Filho de Deus. O modo determinado é o plano perfeito cumprido em Cristo Jesus. Deus expressou o seu amor com uma atitude. Ele não só amou e levantou o sol e chuva sobre justos e injustos. Ele teve um tal amor determinado que ele então expressou com uma ação. Expressar quer dizer manifestar. Deus se manifestou de um jeito determinado em Cristo Jesus. Não foi algo feito de qualquer maneira. Deus olhou para a humanidade perdida, decaída, com o pecado que herdamos desde o pecado de Adão. Então Deus planejou, fez um plano lá no Gênesis. Desde que o homem pecou, o plano estava pronto. E foi um jeito determinado que Deus encontrou de expressar todo o seu amor, essa tal maneira que Deus amou o mundo. Ele, por causa disso, ele expressou esse amor na vinda de Cristo Jesus. Essa é a tal maneira de Deus, o cumprimento, a manifestação do amor de Deus. Era o máximo que nós precisávamos, ser salvos. Sair da condição de um homem decaído e dependente do pecado e preso no pecado, preso na carne. Foi esse plano que Deus fez, esse modo determinado que ele me amou, que ele te amou. A expressão do amor de Deus que foi para uma ação determinada de Deus, de enviar o seu filho, de mandar o seu filho, de entregar o seu filho unigênito, que nos tira de um lugar
e nos traz para outro. E agora, então, nos faz ser participantes de um reino espiritual em Cristo Jesus. Então, nós não morremos mais, mas nós temos a vida eterna com Deus. Porque no nosso espírito, se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração, diz a palavra que então somos salvos. Então eu declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Pai. E ele vive. Então eu não sou mais morto espiritualmente. O meu espírito renasceu, nasceu de novo, sem eu voltar para o ventre da minha mãe. É um nascimento espiritual. Que por causa de Jesus e do plano maravilhoso de Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira que Jesus veio e cumpriu todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo está feito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho. Quando Jesus vem, que ele sobe à cruz, a palavra diz que no momento da sua morte, o véu é rasgado. O véu do templo. Havia um sumo sacerdote que entrava no lugar mais profundo da presença de Deus, no templo, onde haviam 3 lugares, e ali ele fazia expiação por todo o povo e a nação. Ele ia ali expiar o pecado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho unigênito. E no momento da sua morte, esse véu é rasgado. E quando esse véu é rasgado, é sinal de que temos acesso a esse lugar profundo da presença de Deus. E esse lugar, que chama Santo dos Santos, ele não é um lugar físico. Ele não é uma construção de homens, porque Deus não habita em tendas feitas por mãos de homens. Ele não é um lugar, uma estrutura visível, mas ele está dentro, porque agora eu sou o templo, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai. E que os meus pecados foram todos levados, ele pagou o preço. Que eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E fui justificada diante de Deus. Então eu posso entrar nesse lugar de intimidade, da presença de Deus. E esse lugar é um encontro pessoal íntimo, porque ele faz de mim o templo do Espírito. E o Santo dos Santos é um lugar onde você pode falar todas as coisas com o coração derramado. Não é um momento, não é um... É um viver com Cristo numa profundidade tão grande. Porque Jesus fez isso. E por causa dessa maneira, tal, do amor de Deus derramado, é que fez com que todas essas coisas desaparecessem. E hoje, então, pela palavra que me confronta, que confronta o meu pecado, que confronta a minha alma toda distorcida, os meus sentimentos,
que confronta a minha personalidade, que confronta todas as coisas que foram construídas ao longo da minha vida, antes de Jesus. Essa palavra que é o verbo de Deus é Jesus. A palavra de Deus, com o Espírito Santo, ela se faz viva dentro de mim. Ela é vivificada dentro de mim. E ela me confronta em quem eu sou. Mas quando eu olho para esse versículo, que eu vejo a tal maneira que Deus entregou o seu Filho, a tal maneira que Deus amou o mundo, não há restrições. Deus não faz acepção de pessoas. Não há pecadinho, pecadão, todos pecamos. Nós nascemos na mesma condição. Todo homem nasceu na mesma condição, debaixo do poder do pecado, com o coração inclinado ao pecado. Mas quando olhamos para esse versículo, que o amor de Deus foi tão grande, tão profundo, capaz de expressar esse amor com uma atitude única, que foi dar o seu único filho. Que por não ter pecado, santo, reto, ele então subiu naquela cruz e verteu o seu sangue e fez rasgar aquele véu, para que por esse caminho que é Jesus Cristo, a verdade que é Jesus Cristo, a vida que é Jesus Cristo, pudéssemos entrar nesse lugar e estar com Deus, e estar em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, te criou, aquele que quer modificar a nossa condição, aquele que fez de Jesus não unigênito mais, mas o primogênito de Deus, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus e confessa Cristo Jesus na sua vida se torna filho de Deus. Então, Jesus agora é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, é o autor da nossa fé, é aquele que pleiteia perante o Pai as nossas causas. E o seu Espírito que vive em nós quando o aceitamos e cremos, que leva as nossas causas, as nossas súplicas, o nosso clamor com gemidos inexprimíveis e nos faz ouvidos diante de Deus. Esse lugar Jesus conquistou na cruz pela sua morte e ressurreição. Esse lugar onde podemos estar foi Jesus que conquistou. O fato de podermos ter uma comunhão íntima, profunda, o fato de recebermos a vida eterna, o fato de ser todas as coisas pagas perante o tribunal eterno, o fato do meu espírito ser renascido de novo, é por causa de Jesus. E somente nele, com ele e por ele, nós podemos, então, usufruir dessas conquistas que não são minhas, são dele. É em Cristo Jesus. Essa cruz fez uma ponte entre nós e o plano original de Deus, entre nós e o nosso Criador. Nós não poderíamos fazer isso por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, por causa das maneiras em que nós achamos que deveria ser. Não. É do jeito de Deus.
E foi Jesus quem desceu. E foi Jesus quem subiu ressuscitado. E foi Jesus que fez o caminho, porque ele é o caminho. Sem Jesus, nada feito. Sem Jesus não há ponte. Mas o amor de tal maneira expressado por Deus ao mundo, ele é válido, ele é eficaz, ele é único e ele está vigente. Ele não foi revogado. Ele está vigente para todo aquele que não conhece Jesus, para todo aquele que deseja uma vida eterna com Cristo Jesus, para todo aquele que não quer andar errante com o pecado nesse mundo, para todo aquele que busca o Deus Criador, para todo aquele que deseja o reino de Deus para si. Ele está vigente. Essa palavra não está morta, não é morta, não tem como morrer. Ela é viva por causa do Espírito de Deus, que a vivifica. Então, esse amor está em plena atividade, eu quero te dizer isso, que esse amor está em plena ebulição, que esse amor está à sua espera. Deus quer fazer. Deus quer uma casa cheia de filhos. Deus quer que Jesus tenha muitos irmãos. Deus quer que esse plano se cumpra na sua vida. E a única palavra que tem é corre para Jesus, porque o tempo está próximo. Corre para os braços de Jesus. Busca. A Bíblia fala que se você buscar, você vai encontrar. Que se você bater, vai ser aberta a porta. E ele diz também que ele está à porta. E ele bate, que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar e cear com ele. E ele vai ser um em Cristo, um em Deus, um com o Espírito. Está vigente, está atual, é para hoje. É para agora. Corre, clama, ora, busca. Porque ele quer se manifestar a ti. Ele quer fazer isso. Foi um sacrifício e tanto. Dar a vida para expiar todo o pecado da humanidade. Nós não aguentamos nem com os nossos pecados, que às vezes inconscientes estão. Imagina todo o pecado da humanidade, desde o início da criação até o último dia. Jesus levou naquela cruz. E foi o sangue dele derramado, a sua morte que pôde pagar, porque ele era reto, puro, Deus encarnado. É o que eu quero te dizer hoje. Está vigente o amor de Jesus derramado, o amor tal de Deus, expressado em Cristo Jesus. O caminho é aberto. A verdade está exposta, que é Cristo Jesus. E a vida te espera, a vida é eterna, com Deus triuno. Então corre. Em nome de Jesus. Amém? Se levante com força e determinação. E corra. A passos largos. Amém? Vamos orar? Pai, Deus maravilhoso, eterno, puro, reto, exaltado és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, quando olhamos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro, Senhor. Do Senhor que fez céus e terra. Do Senhor que planejou todas as coisas. Do Senhor que está de braços abertos. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra possa penetrar no mais profundo do coração daqueles que estão expostos a ela.
Que essa palavra possa penetrar no mais profundo do seu ser e trazê-lo à vida. Muito obrigada por Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe profundamente e que essa tal maneira do amor de Deus se manifestar chegue à sua vida, à sua casa, em nome de Jesus. Dê lá o seu like, comente, compartilhe esse link e até a próxima semana. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém.